Olá, pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui hoje iniciando um podcast para falar de um assunto tão importante para a gente, que é a educação ambiental. E no dia de hoje nós temos aqui dois convidados importantes, onde a gente vai estar batendo um papo, falando um pouquinho das nossas ações, projetos e atividades em torno dessa temática da educação ambiental. Bom, me apresentando, eu sou Mauro Pereira, sou biólogo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu tenho uma pós-graduação em gestão de resíduos sólidos pela Universidade Gama Filho, tenho uma especialização em educação ambiental pela UBA, da Argentina, e sou mestre em ecotoxicologia pela Université Diderot de Paris, na França. Hoje nós temos aqui também como convidada a professora Francisca Huber, que ela é doutora em ciências veterinárias pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e ela é professora e coordenadora do curso de Tecnologia e Gestão Ambiental da FAETERG. Ela tem uma vasta experiência na área de saúde coletiva e meio ambiente, monitoramento ambiental e metodologia de pesquisa. Também estamos aqui recebendo Antony Felipe. Ele é mestre em Geoquímica Ambiental pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Ele é assessor técnico ambiental na Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Animal da cidade de Queimados e é diretor executivo do Comitê Guandu, Comitê de Bacias Hidrográficas do Guandu. E hoje a gente está aqui para iniciar um bate-papo bem legal. Sejam bem-vindos aqui. Obrigado. Esperamos aí trazer um pouquinho mais de informação e formação sobre essa temática da educação ambiental, tema tão importante e que nos traz aqui hoje para falar dela. Iniciamos aí falando um pouquinho que essa é uma iniciativa do Comitê Guandu, mas para trazer, né, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Guandu tem aí toda essa temática na construção dos PROMEs nos municípios da Bacia Hidrográfica 2, e nossos dois convidados são moradores da Bacia Hidrográfica 2, né? Paracambi e Queimados são municípios que estão na nossa bacia. Então, hoje estamos aqui recebendo a professora Francisca e gostaríamos então, Francisca, de saber um pouquinho de você, a importância que se faz a educação ambiental. A educação ambiental hoje, a gente está num planeta tão degradado, sofrendo aí, carecendo de poluição, a questão das mudanças climáticas. Como enfrentar e como utilizar dessa ferramenta para transformar um pouquinho essa realidade, triste realidade do nosso planeta. Bom, agradeço muito aí o convite, né, do comitê e dessa possibilidade de estar presente, né? A educação ambiental, ela é fundamental, né? E ela tem que ser integrada na vivência das pessoas. Então, não é só a teoria. A teoria todo mundo sabe, né? Não jogue lixo, separa o lixo, vamos consumir menos água, cuidar da questão da energia elétrica, né? Então, a questão do consumo. Mas como isso se aplica realmente na vivência? E principalmente considerando vivências muito distintas. Então, você citou ali a questão da nossa bacia hidrográfica. Eu moro em Seropédica e trabalho em Paracambina, Seropédica, o município da Baixada, e a gente tem uma diferença social extremamente gritante, né? No próprio estado do Rio de Janeiro e na nossa bacia hidrográfica do Guandu. Então, assim, a educação ambiental ela tem que estar vinculada a essa realidade, né? Um exemplo que eu sempre dou é a questão da coleta seletiva. O próprio plano, a Política Nacional de Resíduos Sólidos inclui a figura do catador como figura principal da coleta seletiva e para viabilizar a reciclagem. E a gente tem que considerar essas pessoas, esses trabalhadores, realmente no nosso dia a dia, né? Então, ações simples, como, por exemplo, ensinar a separar o resíduo em casa, identificar quais são aqueles que os catadores levam, que têm realmente valor econômico agregado e que sustentam famílias a partir dessa coleta, né? São essenciais para que a educação ambiental funcione, senão fica só teoria. Por exemplo, em teoria eu posso reciclar um Tetra Pak. Na prática, o catador não tem um valor agregado a esse Tetra Pak, ele não consegue vender. Então, na prática, vai ser o papelão, vai ser o plástico duro, né? Então, a gente tem que ter essa vivência integrada na realidade onde a gente está. Porque a teoria nós sabemos, mas como transformar essa teoria em ações. Esse eu acho que é um grande desafio. Perfeito. A gente sabe que a gente tem uma política estadual de educação ambiental, Antony, e a nossa política estadual do Rio de Janeiro diz que a gente precisa de uma educação ambiental transformadora, né, crítica, emancipatória, e exatamente o que a gente quer, fazer com que as pessoas possam repensar, né, como estamos de fato tratando o nosso planeta. E aí, quando a gente fala em planeta, a gente tem que ter a visão do local,
né? Pensar no global, mas agir localmente. E aí, Antônio, como trazer de fato essa educação ambiental, pensando no local, para o local? Como se daria essa estratégia, por exemplo, na cidade de Queimados? Bom, Queimados agora passou, né, pelo Promeia, né? A gente passou pela audiência pública recentemente, né? Queimados tem trabalhado, né, a educação ambiental, principalmente nas escolas, né? A gente sabe que a educação ambiental é um tema transversal de ensino. Passamos agora pela Semana do Ambiente, né? Recebemos mais de 400 alunos no nosso horto municipal. E a gente sabe que a coleta seletiva, né, como a professora informou para a gente aqui, ela é um dos pontos que podem ser trabalhados, né? Nós temos o galpão da coleta seletiva no horto municipal. A gente revitalizou ele, né? Vamos colocar em operação. Então, é uma forma de tentar, né, receber, né, essa matéria-prima que é gerada, né, esse resíduo que é gerado dentro do município e transformar ele em renda para as pessoas, né? Então, assim, a educação ambiental no âmbito local, ela é algo difícil, né? É difícil você conseguir trabalhar, a realidade é essa, mas não é impossível, né? A gente enfrenta muita dificuldade, né, em relação à adesão das pessoas, né, na coleta seletiva, por exemplo, né? Nós tivemos o programa Porta a Porta, que foi logo no início para a expansão da coleta seletiva, né? E a gente sabe que isso é um trabalho árduo, né? Mas que a gente consegue chegar lá. Então, essas são experiências exitosas das cidades e é importante frisar que a gente está num planeta cada vez mais degradado, né? Eu participei da última COP28 de mudança climática em Dubai e o recado foi claro, né? A gente precisa aí enfrentar desafios globais trazendo essa realidade para o nosso território, né? E a gente sabe que o Comitê Guandu fez agora, nós tivemos um salto enorme a construir os nossos PROMEAs, né? Nossos Programas Municipais de Educação Ambiental. E por que eu falo isso? Porque eu falo que esses encontros internacionais são importantes, né? Dão a tônica para a política pública global, mas é nas cidades, é nesses programas, na educação ambiental de base, raiz, como eu gosto de falar, é que vai se dar. Francisca, qual que é a sua percepção, qual é a sua visão da importância da implementação e de colocar, de fato, a educação ambiental no chão das cidades? Isso é fundamental, né? E quando eu estava no Comitê Guandu, eu participei da elaboração, né, do termo de referência do Programa de Educação Ambiental. E um dos pontos que eu acho chave não é só focar na educação infantil, mas que o Programa de Educação Ambiental tem que visar as crianças e os adultos, né? Então, tem que ser um conjunto, porque muitas vezes se coloca a responsabilidade de salvar o futuro nas crianças e elas aprendem com a gente. Então, se a gente não faz, como é que a coitada da criança vai dar conta, né? Mas tem que ser algo, como você disse, transversal, né? E que esteja presente no dia a dia, de várias formas, e de todas as faixas etárias e de todas as classes sociais, né? Porque a gente tem, muitas vezes, uma percepção diferente, né, de como realizar essa educação ambiental ali e de como vivenciar ela e de como aplicar ela também, né? Então, essa consciência, por exemplo, eu vejo como essencial que as pessoas do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, saibam para onde vai o lixo e de onde vem a água, né? Porque as duas são de fora do município, né? Então, a água do Rio Guandu, através de uma transposição, é um rio que tem uma vazão regulada, né? É uma vazão artificial. O lixo ele vai para a seropédica, né? Então, as pessoas têm que ter essa conexão com os seus impactos e com aquilo que elas consomem. E o fundamental na educação ambiental, na minha percepção, é desenvolver esse pertencimento, essa sensação de pertencimento, de que eu sou responsável pelos impactos que ocorrem fora da minha área também. Então, se eu consumo aqui no município do Rio, eu sou responsável pelos impactos que isso traz
num outro município, Seropédica, e em toda a malha rodoviária, porque os caminhões vão, né? Uhum. Então, a gente ter essa percepção nesses programas de educação ambiental. E quando a gente fala também para os adultos, também isso está envolvido, né? Então, que esse adulto também tenha a noção que não é só a teoria, é a vivência. Então, se eu quero ter um futuro melhor para o planeta, se a gente quer alcançar sustentabilidade, é a forma como a gente vive. E a forma mais confortável é a forma mais agressiva, né? Então, não tem uma solução fácil e não tem uma solução que seja, digamos, confortável no seguinte sentido: eu posso continuar como eu sempre fui, né? E a sociedade pode continuar como sempre foi. Então, a educação ambiental ela tem essa visão também de transformar a forma de se relacionar com o meio, de se relacionar com o outro, de se relacionar com as vizinhanças e de se relacionar com a forma de viver, né? E sem educação isso é impossível, né? Porque aí é informação e reforço, né? E também sair, né? Sair e ver outras realidades, né? Sair do seu lugar e ver as outras realidades que são que existem, né? Perfeito, Francisca. E aí eu volto ainda, Antony, nessa questão das mudanças climáticas, que são desafios que nós, né, brasileiros, estamos aí vivenciando. Recentemente tivemos aí uma tragédia ambiental no Rio Grande do Sul e não há nenhum metro quadrado no planeta que não esteja ou vá sofrer os impactos das mudanças climáticas. Então, frente a essas mudanças climáticas, é que lá na COP, na Conferência do Clima da ONU, foi dado um recado que a gente precisa educar as pessoas, né? Falam-se muito em adaptação, né, mitigação, mas como formar, como ensinar as pessoas? E a educação ambiental, ela tem esse papel formador aí importantíssimo para preparar nossas cidades, Antony. Como que você vê, por exemplo, quando a gente fala de cidades, o comitê também tem fomentado os planos da Mata Atlântica nas cidades, né? E aí se a gente quer falar de mudança climática, a gente precisa, né, nosso ar-condicionado central, que é a Mata Atlântica, a gente precisa reflorestar, ter a mata ciliar. Qual que é a importância também da educação ambiental para o cuidado e o reflorestamento da Mata Atlântica nas cidades que o Comitê Boandu vem fomentando na Bacia Hidrográfica 2? Como que você vê, na sua visão, queimados, como vocês têm desenvolvido essa temática de educação ambiental e reflorestamento? Bom, é essencial, né? Para mim é essencial. Nós já estamos colocando em prática as ações, né? O Plano Municipal de Mata Atlântica, ele tem ações dentro do seu plano que é de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, né? Ao qual a gente consegue desenvolvendo de acordo com os avanços, né? Do município, né? Da Secretaria de Ambiente, né? A gente tem trabalhado, né, com as crianças, principalmente de escolas municipais e também de escola estadual. Recentemente, nós fizemos um plantio bem grande numa área do nosso horto municipal, né, que é uma unidade de conservação da nossa cidade. Ao todo, nós temos 11 unidades de conservação dentro do território de Queimados, né, sendo 10 municipais e uma estadual, né, que é a APA do Guandu. Né, estamos representando também Queimados dentro da APA do Guandu. E, assim, nós tivemos um projeto em parceria com a SEDAI, né, em 2023, que foi a parte de recuperação da nossa mata ciliar, né, do Rio Abel. Nós contamos com a participação de vários órgãos, né, desde Defesa Civil, Secretaria de Ambiente, né, escolas municipais. Então, assim, a educação ambiental ela é essencial, né, na vida das nossas crianças, que eles venham entender, né, a importância da preservação dos nossos remanescentes florestais. Né? Nós temos também unidades de conservação de proteção integral, né, onde ainda temos vegetação nativa. Né? Então, a ideia é proteger, porque a vegetação ela funciona como uma esponja. Né? Então, você tem que cuidar para que ela continue ali funcionando como uma esponja que vai absorver a água, né? E vai ali alimentar, né, o nosso lençol freático, manter as nossas nascentes. Né? E quando você tem a retirada, né, dessa vegetação, você tem o solo exposto, gera erosão, mudança do clima, enfim. Né? Nós temos áreas de calor hoje no município que antes nós não tínhamos. Né? Então é importante trabalhar a educação ambiental na base
para que as pessoas tenham consciência de que, por exemplo, a gente está passando por uma fase agora bem complicada esses últimos meses, que é referente às queimadas, né? Os focos de incêndio triplicaram, né? Então, isso também eu enxergo como uma deficiência na educação ambiental. A importância de levar para a sociedade, né? Que, olha, peraí, aquela área ali é de preservação, olha, não se deve tacar fogo, né? Na área de mata, esses animais vão para onde? As pessoas elas têm que ter um pouco mais de consciência, né? E proteger, né, as nossas áreas verdes e ter o pertencimento, né? Ter o pertencimento que, não, a cidade é nossa, vamos cuidar daquilo que é nosso. Porque quem vive ali somos nós, quem sente a mudança do clima somos nós, né? Então vamos cuidar daquilo que é nosso. É isso. Eu quero fazer uma complementação na sua fala, porque, por exemplo, folha muitas vezes é encarado como lixo, Sim. como algo que eu vou queimar, né? Se aparece um sapinho, uma perereca no quintal, Deus me livre, no banheiro, né? As pessoas vão lá e querem matar aquele bichinho super, hiper útil, né? Então, assim, o lagartixa, né? Então a gente tem que ter uma relação de convivência e não de medo ou de repulsa àquilo que é natural, né? Então, assim, e a educação ambiental, ela visa também apresentar isso. Olha, ainda tem um animal selvagem, né? Que está ali na área, vamos comemorar, em vez de tentar matar o coitado, né? Então, ter essa visão e, como você falou, né, o pertencimento, né? Então, assim, não encarar aquilo que faz parte da natureza como um lixo, algo desprezível ou algo que eu posso sair matando porque, de repente, não cabe no meu senso estético, né? Como é o caso da lagartixa ou do sapinho, que, de repente, está no quintal, né? Algo assim bem corriqueiro, né, que acontece na nossa secretaria, né, que a gente vem trabalhando, né, em cima disso, é a questão de supressão de árvore, né? Olha, a gente recebe muitas solicitações de corte, né, e poda de árvores, né? A poda tudo bem, dependendo da situação, né? Mas quando a gente chega no local, né, a gente olha, peraí, não tem necessidade de podar essa árvore, não tem necessidade de cortar essa árvore, né? E assim, infelizmente, a população ela tem essa essa cultura, né, de cortar árvore. Ah, não, isso é só mais uma, depois a gente planta outra, né? Só que as pessoas se esquecem o tempo que leva para aquela árvore chegar naquele tamanho. Nós temos árvores centenárias no município que a gente né, que a gente protege. Nós temos lá, por exemplo, 2 orelhas de negro, que é da época dos escravos, né? Quando tinha a passagem por leprosário, né? E elas estão de pé lá até hoje, e a gente briga, a gente está lá ferrenhamente para que a população não venha, de certa forma, tentar danificar a árvore ou até mesmo matá-la, né? Então, assim, é algo que, pegando para a parte do tema da educação ambiental, a população ela também precisa, né, ter essa consciência, né? Talvez uma divulgação, né, em massa, da importância, né, utilizando carro de som, de panfletagem, é uma forma da gente tentar inibir um pouco ou conscientizar sobre as ações que vêm sendo realizadas pela população. Né? Perfeito. E aí é interessante ouvir vocês dois falando, porque a educação ambiental ela tem essa proposta de ser transformadora, né? Sim. Então a gente precisa ter como base das políticas públicas das cidades, né, do próprio Estado, onde a gente já tem o PROEARD, que é a nossa política de educação ambiental no Estado, como base. Então, e o Comitê Gondu vem trabalhando junto com as cidades. A gente tem o grupo, o GT, né, o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, que a gente vem fomentando a educação ambiental em todos os sentidos. E a gente tem a política estruturante de educação ambiental da ANA, que é a Agência Nacional de Água, para como tratar a educação ambiental numa bacia hidrográfica, né? E aí eu pergunto a vocês, qual é a percepção de vocês sobre o desenvolvimento da educação ambiental na bacia do Comitê Gondu? Será que estamos caminhando bem? O que a gente pode avançar? Posso falar da minha vivência? Porque, assim, frequentemente eu vou... Frequentemente, mais ou menos. Quando dá, né, eu faço ações ou atividades em escolas municipais. Né? Então, a última que eu fui foi no município de Japeri, a pedido de uma professora. Né? Então, geralmente são
profissionais da educação que me convidam. E aí a gente leva a coleção de insetos ou leva um microscópio para poder mostrar para as crianças. E naquela escola municipal tem, claro, os programas oficiais que de repente vêm, mas é uma carência muito grande. E muitas vezes é isso que eu falei, é uma educação ambiental muito desvinculada da realidade da criança. Né? Então, e outra coisa, a gente tem uma visão de sucesso ou de desenvolvido que por exemplo, a gente quer estradas impermeabilizadas. Todo mundo adora um asfalto, né? Então, assim, né? A gente quer estradas impermeabilizadas e, ao mesmo tempo, a gente quer ter um poço em casa que produza água ou uma nascente, né? Não funciona, porque eu estou impermeabilizando a cidade, eu vou diminuir a área de absorção de água, né? A recarga do lençol freático e, além disso, aumentar as enchentes, né? Mas, então, essa percepção, o que é ser desenvolvido ou desejável numa cidade e como casar isso com o desenvolvimento, né? E é óbvio que, por exemplo, em Japeri, ou naquela escola, a população vive numa situação de pobreza muito grande, que também merece estar numa estrada que ela consiga ir e voltar, né, sem estar atolada na lama, né, ou ter ali a sua realidade melhorada, mas isso com desenvolvimento sustentável. Então, esse casamento é difícil. E as ações na ponta, eu acho que muitas vezes elas não chegam. Né? Então, eu já fui também numa escola rural, né? Então a gente tem, sim, ações, né? Fala-se, vê-se, mas na prática, tipo assim, como é que aquela criança vai chegar na sua família e aplicar aquilo que ela aprendeu? Né? Como é que isso vai se traduzir na vida? Porque muitas vezes a gente vai ter ações que fogem da realidade daquela pessoa. Né? Por exemplo, vamos economizar água. Bom, a pessoa já não tem água. Como é que ela vai economizar aquilo que ela já não tem? Né? Ou então, vamos colocar a coleta seletiva. Se não tem uma coleta de resíduos regular, como é que ela vai entender a questão da coleta seletiva realmente? Ou ainda, uma coleta seletiva, eu estou muito em resíduos porque eu estou, né, com mais projetos sem resíduos atualmente. Né? Mas, então, como é que ela vai entender essa coleta seletiva? Se ela conhece a coleta seletiva como forma de ganho, de salário. Né? Então, de repente, os familiares trabalham na coleta seletiva e se sustentam com isso. Né? Então, a gente tem que ter esses projetos, esses programas, conhecendo aquela realidade daquela população para que eles possam aplicar. Eu não posso chegar lá, de repente, falando em carro elétrico, tem pessoas que andam de ônibus. Então, a gente tem que ter um bom sistema público de transporte, né? E ter essas visões, então, compatíveis, né? E aplicáveis. Para mim, a educação ambiental ela tem que ser aplicada realmente. Então, por exemplo, a exposição de insetos que a gente leva é para mostrar para as crianças, olha, esses bichinhos todos são importantes. Né? Qual a importância da barata no ciclo natural? Qual a importância da lacraia, do gongolo, né? Dos besouros, a variedade de besouros, até para eles verem, nossa, existe tudo isso de besouro, eu não vejo. Por que eu não vejo mais? E aí a gente traz para os animais, para as plantas, né? E para o ecossistema onde aquele bicho vivia, né? E que agora não tem mais. Mas então é um desafio, e chegar realmente na ponta é um desafio muito grande. E mesmo as ações do Comitê Guandu, que são todas maravilhosas, eu participei durante muito tempo, né? Elas são extremamente importantes, né? Mas, às vezes, lá a ponta nem sabe. O professor da escola pública nem sabe que o Comitê Guandu existe. Uma outra questão que é tão interessante, todos os licenciamentos ambientais estão online. A gente pode pesquisar nas condicionantes ambientais das empresas e teoricamente, fiscalizar, mas as pessoas nem sabem que podem consultar as licenças ambientais da empresa que está lá no bairro perturbando ela, de repente, vai que, né? Uhum. Ela nem sabe como acessar as informações. Então, a gente disponibilizar também esse acesso a informações que permitam o controle social sobre o ambiente, essa participação social, que faz parte da nossa política, que faz parte dos nossos desejos, mas que, às vezes, a gente também a pessoa não sabe, né? Não sabe como que ela participa.
Perfeito, Francisco. Essa sua percepção da realidade, da prática com a realidade é de suma importância, porque a gente tem visto muito uma educação ambiental linda e maravilhosa que na prática não chega, né? E aí é importante, eu até coloquei aqui, tomei nota da sua fala, que a gente tenha o cuidado com as realidades, né? Esse é um país plural, gigantesco, né? E o que se aplica em São Paulo, na educação ambiental, em São Paulo não vai ser a mesma no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul. E aí, Anthony, como que você vê, então, esse desenvolvimento na nossa bacia da educação ambiental? Qual que é a realidade que vocês têm enfrentado em Queimados? A gente sabe que a Baixada Fluminense é uma região, Francisca, que vem sofrendo muitos impactos das mudanças climáticas, historicamente é uma região abandonada em políticas públicas e com problemas gigantescos na questão socioambientais. E a educação ambiental ela vem até mesmo como guarda-chuva para a gente sanar isso. Qual que é a realidade do seu município? Então, primeiro, em relação à nossa bacia, né, o Comitê Guandu ele tem avançado muito, né, em relação às políticas públicas, né? Nós tivemos a entrega dos planos municipais de Mata Atlântica, nós tivemos 13 promeias, né, entregues, com exceção do Rio de Janeiro e Vassouras, que já tem seus que já tem cidades que já promeias, né? Nós vamos ter agora a entrega do Plano Diretor Florestal, nós vamos ter agora a entrega também do Plano de Educação Ambiental da RH2, né? Nós vamos ter agora o Observatório da Bacia, né, que é um salto enorme. Eu estou ansiosamente esperando pelo observatório. São mais de 80 pontos, né, de monitoramento. Então, assim, o comitê ele tem investido, né, pesado na nossa RH2, né? Então, assim, é um salto muito grande para os municípios, né, e que os gestores municipais, né, em posse dessa ferramenta tão importante, que venham colocar em prática, né? Porque, né, como a nossa colega falou, né, essa educação ambiental, né, essa ferramenta, ela tem que chegar na ponta. As pessoas têm que se apropriar dela, né, tem que tomar conhecimento e a gente tem que aplicar ela no nosso dia a dia, né? Queimados tem desenvolvido, né, a educação ambiental. Por exemplo, nós temos o sabão sustentável, né, que é uma forma de ensinar a educação ambiental, né, para nossas crianças e também gerar uma fonte de renda, né? As pessoas vão até a nossa secretaria, entregam o seu óleo de cozinha, né? Em contrapartida recebem um produto de limpeza, né, seja um detergente, um sabão em pó, né, um cloro, que já ajuda essa família, né, essa pessoa que vai levar, né, o óleo. E a gente faz, no caso, a transformação desse óleo, né, em sabão. E sabãozinho em barra, que é cortado, né, e a pessoa pode ganhar, né, ali um dinheirinho com a venda desse sabão, sem precisar despejar esse óleo, né, na pia, né, contaminar, né, os nossos rios, enfim. Então, é um projeto bem bacana que a gente vem desenvolvendo lá no nosso município, principalmente com as crianças, né, que adoram. Imagino. Perfeito. O Anthony tocou num ponto que eu acho de suma importância, porque nós estamos no século XXI e ambos devem conhecer as agendas de planejamentos externas, né, internacional das Nações Unidas. E lá atrás, a gente aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, essa cidade recebeu a conferência chamada Conferência de Desenvolvimento Sustentável, a ECO 92, né? E aí, Francisca, teve a Agenda 21, e a Agenda 21 trazia pontos para a gente caminhar junto até o século XXI. Nós chegamos ao século XXI. E agora nós temos os ODS, Anthony. E aí eu estive tanto em Queimados no ano passado, no Dia Mundial da Água, falando de um evento sobre os ODS, também estive palestrando na FAETERG, agora ambos participaram do novo projeto do governo do estado com a ONU, que é o Rio Inclusivo e Sustentável. E aí eu queria dizer a vocês como trabalhar, como utilizar as ferramentas dos ODS, Francisca e Anthony, para fortalecer a educação ambiental. Ou como utilizar da educação ambiental para, de fato, implementar os ODS na cidade. Porque são realidades diferentes, os ODS são caixinhas, são objetivos que muitos estão nas cidades, né? O nosso comitê, eu me orgulho muito porque fui parte, ex-coordenador do GETEA, nós demos um salto, né? Trouxemos esse diálogo dos ODS para o nosso comitê. É o primeiro comitê do Estado a ter um material informativo sobre os ODS, mostrando o que o nosso comitê tem feito e alinhando ele com os ODS. Então, a gente está aí preparando um seminário dos ODS aí que a gente aprovou no GETEA para o nosso comitê,
como utilizar dessa ferramenta, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a Agenda 2030 da ONU propõe, para fortalecer ou ter base na educação ambiental nas cidades, na FAETERJ, Francisca. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Então, como são vários assuntos, né, e eles todos se interligam, né, então eu não vejo a educação ambiental destrelado ou longe dos objetivos do desenvolvimento sustentável, eles caminham juntos, né? E pode-se escolher um ou outro assunto mais, como, por exemplo, cidade resiliente ou sociedades mais justas, socialmente falando, né? A questão dos resíduos também, o segurança alimentar, tudo isso está relacionado, né? E eles podem ser trabalhados dentro da própria escola, na vivência. Eu gosto muito de vivência, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da FAETERJ, que é a unidade que eu trabalho lá em Paracambi, que é uma faculdade com adultos, né? Mas, enfim, a gente passou a ter um lanche, agora que é um lanche empacotado, que aumentou tremendamente a quantidade de resíduos que a unidade produz, porque vem o lanche, vem os pacotes, vem os papelão, etc. e tal. E aí, então, a gente começou a ter uma quantidade muito grande de resíduos, vamos fazer um plano de gestão de resíduos, né? Então, peguei os alunos, vamos fazer um plano de gestão de resíduos e, primeira coisa, o que fazer? O que é que pode ser reciclado, né? Então, já viram, olha, nem tudo pode ser reciclado porque não tem ferro velho que compra, não tem destino que a gente consiga dar, a não ser que eu enfie no meu carro toda semana e leve, sei lá para onde, para o Rio de Janeiro. Mas na minha região, para certas coisas, não tem destino. Então, o primeiro ponto foi esse. E o segundo foi, agora, quanto que é o valor disso para que os meus alunos saibam, por exemplo, o trabalho envolvido na reciclagem, né? E o valor que isso é atribuído. Então, o papelão, que é aquilo que a gente tem mais, tem valor ali na minha região, 15 centavos o quilo. Então, imagina, para um cidadão, né, ter uma renda e viver do papelão, ele tem que carregar toneladas. Ele tem que carregar toneladas, é um trabalho muito grande. Então, a gente pode trabalhar ali o valor econômico, a gente pode trabalhar a questão social, a percepção social, a percepção da coleta seletiva, da gestão de resíduo, até as próprias questões de escolhas, né? Por que receber esse tipo de lanche, não outro? Não? Então, tudo isso vai estar envolvido e faz parte de um projeto de educação, né, ambiental, aplicado a uma situação real que a gente tem, né? Então, similarmente também, se a gente vai para uma escola, né, como eu falei, eu estou na área de resíduos atualmente, né? Então, tem muitos alunos que querem implantar coleta seletiva numa escola. A primeira coisa que eu falo assim, ache um catador que vai pegar. Porque se você não tiver um destino para esse resíduo, não vai para canto nenhum, né? Então, a gente está trabalhando a parte social, a parte de comunicação e a parte realmente de gestão para ter um resultado ali aplicado e que as crianças, os jovens participem e vejam aquele resultado no final, né? Então, assim, é um norteador essencial e os ODS, eu acho que fazem parte da nossa vida. E daí a importância desses objetivos do desenvolvimento, porque eles tocam em todas as esferas da nossa vida. Em qualquer aspecto que for trabalhado, a gente consegue. A gente está trabalhando neles, não é nem que consegue, a gente já está trabalhando neles, só que não tinha um nome, né? Exato. Que é o ODS. Então, a gente sempre trabalhou neles, agora a gente tem um nome, né? E a gente tem, de certa forma, ali a marca da ONU associada. Né? Perfeito, a fala da Francisca, porque como representante da agenda, né, com a ONU, às vezes me incomoda quando eu falo, é uma agenda da ONU, uma agenda de todos. Sempre e vocês teve. já estão fazendo os ODS, né? O que a gente faz é o ODS, que o seu trabalho na cidade é o ODS 11, mas também é parceria, também é educação, que você faz educação, também é cuidar da nossa bacia hidrográfica, a gente está cuidando da água, a gente está cuidando rios, lagoas e mares. Então, Anthony, seu município é um município que já vem atuando, né? Eu sei porque eu acompanho e estive lá, é um município que já vem atuando com os ODS. Conta aí para a gente um pouquinho como que é utilizar a educação ambiental, os ODS, para, de fato, a gente caminhar para uma cidade mais justa e sustentável. Lá no município, assim, a gente já vem trabalhando, né, os ODS, como foi dito aqui, né, eles são interligados, né? Nós temos, com o avanço da coleta seletiva, né, nós começamos com 2 bairros, né, agora nós estamos com 11 bairros, né, então avançou bastante. E nós também temos pontos
fixos, né? E quando tem o evento Prefeitura na Rua, né? Que a gente praticamente leva a prefeitura para os bairros, né? E dentro do Prefeitura na Rua, a gente tem a parte da Secretaria de Ambiente, que é troca de óleo, troca de tampinha, né? Pneu, né? A gente troca por árvore, né? Muda de árvores, a gente troca por material de limpeza, né? Então a gente está trabalhando, né, os ODS, né, nesse sentido. Temos também um ponto da Secretaria de Ambiente, ela funciona como um ponto de coleta, né, de pneus, de luz, né? Às vezes tem a troca de lâmpadas, né, do município, eles levam lá para a secretaria, a gente dá a destinação correta, né? Então, assim, Queimados ele vem avançando. Nós também temos, em relação aos nossos recursos hídricos, algo que nos ajudou muito foi a UTR, né? Para o tratamento dos nossos rios. Infelizmente, tratamento de rios. Infelizmente, assim, os nossos rios ainda não estão da forma que nós gostaríamos, né? Recebe uma carga orgânica muito alta, né? Temos o Saneago-Andu, que é um programa importantíssimo, né, do Comitê Guandu. Em Queimados nós tivemos 471 instalações, né? Então foi um avanço muito grande para as áreas rurais e periurbanas. Isso na fase 1. Agora estamos avançando para a fase 2 também do Saneago-Andu. Então, assim, gente, Queimados ele está explodindo, né? Aproveitando toda a oportunidade que está chegando no nosso território para que a gente possa avançar na qualidade ambiental, né? E também na quantidade de água fornecida, né, para nossa população, até porque a gente tem a ETA, né? O Queimados ele deságua no Lagoão, né? Onde tem a captação. Estação de tratamento do Guandu. Isso, uma das maiores. Para abastecer, né? Então, para abastecer a região metropolitana. A nossa bacia hidrográfica é uma das maiores, né, do mundo. Nada melhor do que tratar, né, essa quantidade de água. Queria falar com vocês um pouquinho a percepção da educação ambiental. A gente sabe que ela precisa ser formal e não formal, né? Como envolver mais a sociedade civil? Nós temos redes que atuam há anos na construção, que foram, inclusive, parceiras e ajudaram a construir a nossa PNE, nossa Política Nacional de Educação Ambiental do Brasil, que faz 25 anos este ano, né? E aí eu falo, por exemplo, da REAGE, que é a Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, e da REBEA, que é a Rede Brasileira de Educação Ambiental. Eu sou parte dessas duas redes, e a gente vem trabalhando exatamente isso, incluindo mais as pontas, Francisco, que você fala, né? A educação ambiental ela tem que ser formal e não formal. Como empoderar mais esses atores que às vezes estão atrás na educação ambiental ou que não sabem que educação ambiental é essa? É uma dificuldade, porque a gente tem que captar o interesse das pessoas, né? A pessoa ela só participa de um processo se aquilo for interessante para ela. E como captar esse interesse que é o grande desafio, né? Os exemplos que foram citados ali de Queimados são exemplos muito interessantes, né? De você trazer para perto da pessoa, oferecer ali uma troca, uma ação, né? Que muda o sabão, o que quer que seja, né? E ali já abrir essa porta, né? Então, eu penso que mostrar a aplicação e realmente a importância, o impacto que a educação ambiental e o comportamento, a mudança de comportamento que se espera com a educação ambiental, o impacto que isso vai trazer sobre a própria vida das pessoas, né? De melhoria, né? E de, por exemplo, melhoria da qualidade da água, né? E no caso, por exemplo, o exemplo que foi citado ali, o Queimados está tratando o esgoto e preservando os rios, que é fantástico, que precisa ser feito, né? E essa água vai para ETA, Guandu, que depois vai abastecer o Rio de Janeiro, né? Então, assim, a população do Rio de Janeiro também tem que ter essa consciência de que a água deles depende de todo um trabalho que é feito rio acima, que é nos outros municípios, né? Porque, por exemplo, a nossa região seropédica ali, Queimados, não, mas seropédica muitas vezes é mencionada como a área de sacrifício, né? Não sei se vocês já ouviram. Sim. Que eu acho um termo brutal. É um termo brutal você chegar para uma população e dizer assim, a tua área é a região de sacrifício
para que uma outra área aqui possa usufruir. Então, esse gasto, ônus e bônus, eles têm que ser mostrados, e para quem está no bônus, para quem está aproveitando, né, ele tem que saber que aquilo que ele aproveita tem um custo que ocorre em outras regiões, né? E essa região que está aqui com ônus, ela tem, né, muitos projetos visam isso, tem que ter essa recompensa e também esse reconhecimento. Olha, você também tem que ter bônus. Você não pode ser a área de sacrifício, você tem que ser a área que está ali interligada ao todo, né? Então, a gente poder captar, porque o que eu vejo às vezes? Às vezes, por exemplo, as pessoas que estão numa situação de ônus, né, que estão pagando ali a conta, elas falam, para quê? Para que eu vou me envolver se o benefício vai para outro? Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente mostrar como a vida dela também é impactada e como ela pode melhorar, que esse ônus e bônus ele tem que ser distribuído, né, de uma forma mais equilibrada, que é até um dos objetivos da ONU, né? Essa sociedade social e essa inter-relação, né? Então, a gente tentar trabalhar isso. Eu acho que não tem coisas prontas, não existe mágica, não existe receita, né? Mas é ter essa visão de equilíbrio e de mais justiça, né? Ambiental realmente, né? Justiça social, né? Social, ambiental e também de relacionamento. Então, que as pessoas saibam de onde vem a minha água. Quais são os impactos que esse meu consumo traz em outras regiões e não em áreas hipotéticas, por exemplo, eu vou salvar os golfinhos. Não, o golfinho não tem a ver com a água diretamente que você bebe, né? Então, da onde que ela vem ali, né? E o outro ponto então, quem está lá na ponta, que eu digo na Baixada, no caso, né, tem acesso a uma água de qualidade também. Né? O sistema não pode ser todo só voltado para o centro. Ele tem que se voltar para a periferia também. Até porque a gente quer o quê? Quer ter um desenvolvimento sustentável. Ele só é sustentável se ele for bom e sustentável para todo mundo. Exatamente. Enquanto eu estiver excluindo uma parte da sociedade, uma parte geográfica, e usar um termo como região de sacrifício, que sinceramente, eu me recuso a fazer parte, né? Porque a gente está ali, eu moro em Seropédica, que é essa área, né? Então, sabe, assim, é complicado, né? Você sabe, Francisco, que esse termo ele é cunhado, né? E é um racismo ambiental. Sim. Que abarca a nossa... Infelizmente, ele está na nossa bacia, né? E aí, dois lugares da nossa bacia ganharam esse termo, né? Que é Seropédica e Santa Cruz, por conta das indústrias, daquela poluição atrelada à Baía de Sepetiba, que está na nossa bacia, né? E aí é exatamente isso. Como ser econômico, como não deixar ninguém para trás, incluir essas pessoas, porque eu concordo com você, a cidade do Rio, a capital, recebe essa água, mas eu vejo um pouco de desdém com os demais, né? E como envolver, Anthony? Como envolver essas pessoas, trazer informação para eles? Porque a gente precisa também da educação não formal, né? Olha, a Baixada Fluminense, ao longo de anos, né, ela tem sido explorada, né? Nós vamos falar um pouco sobre impacto ambiental. Né? Por exemplo, lá em Seropédica, a questão das ciclos. Sim, o aterro. Gente, as casas que... o pessoal que mora em torno das ciclos, infelizmente, tem muitos ali que abandonaram, entendeu? O impacto ambiental é muito grande. E você vê a quantidade de tonelada de resíduo que chega ali. E muitos desses resíduos, eles poderiam estar sendo destinados de forma correta, né? Então, você tem um impacto ambiental, você tem um impacto social, né? E atrelado a isso, as pessoas, elas... não, peraí, isso aqui está indo para outro município, não é na minha casa, então... As pessoas nem sabem para onde vai. Né? Por isso a importância da educação ambiental ser transformadora, crítica, né? Justamente. Para abrir os olhos das pessoas. Mas por quê? Porque a população ela não tem essa consciência. Essa informação então, assim, os órgãos eles têm esse compromisso, né, de levar essa informação, principalmente, gente, às escolas, né? As escolas é uma ferramenta muito grande, porque o aluno ele leva aquilo que é ensinado na escola para dentro de casa.
Um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, ele é educado através do próprio neto, do próprio filho, né? Então, quem é o espelho da sua casa, né? O exemplo de educação, né? É a criança que está recebendo aquela educação na escola. Então, assim, a escola ela tem uma arma poderosa de transformação de vidas, né? Então, utilizar isso, né, ao nosso favor, né? A sociedade, né, a favor dela, e também desenvolver, né, políticas públicas, né, voltado a essa pasta tão importante, né? Acredito que, por exemplo, a gente tem, né, o porta a porta, né? Uhum. Nós temos a prefeitura na rua, nós temos a nossa comunicação, né? Nós temos as nossas redes sociais, que a rede social hoje é uma potência, Sim. né? Tanto Sim. por bem quanto por mal, mas Sim, a gente verdade. pode utilizar, né, essa potência para levar informação para as pessoas, né? Às vezes você consegue ensinar ali em coisa de 1 minuto, 2 minutos, né? Conscientizar, trazer essa transformação social. Perfeito. Nós temos no Comitê Guandu programas importantes que coadunam, né? E pelas políticas estruturantes de educação ambiental da ANA, tem que estar internalizado quando se fala em gestão hídrica, Francisca. Nós temos o PROMEA, os próprios PROMEAs levam essa luz da educação e de toda essa problemática, toda essa problemática que a gente vê nas cidades, a solucionática passa pela educação ambiental, né? Mas o Saneaguandu, nós temos o PAF, né? Os planos de Mata Atlântica dos municípios, né? Coisas importantíssimas. E eu acho que a comunicação é importantíssima para isso, né? Como que a gente também pode incidir sobre isso na participação? O comitê vem incluindo e abarcando a sociedade civil nesses programas, nessas ações, nessas atividades. Como incidir na comunicação, melhorar a comunicação da educação ambiental, chegar melhor na ponta, Francisco. Eu escutei você falando isso é uma coisa que me preocupa, porque eu vejo como morador da capital, eu vejo que o morador da capital sabe um pouco melhor, mas quem está lá na ponta em Japeri, quem está lá na ponta em Piraí, não sabe muito o que é o trabalho do comitê, ou não sabe o que é o comitê, né? E muito menos esses programas importantes, né? Que o comitê leva para as cidades, como o Sanear Guandu, né, que é importante, o saneamento rural é de suma importância, está exatamente com o edital aberto. Então, isso é importante. Como a gente incide também com a educação ambiental? A educação ambiental tem essa proposta também. Difícil. Sim, porque, por isso assim, pensarmos juntos. Divulgar. Eu lembrei aqui de uma ação que foi feita no Comitê Guandu, que até eu coordenei na época, que foi o concurso em escolas, foi um concurso de desenho, né? Foi um concurso visando para as escolas de desenho, né? Uhum. E aí ele acabou que mobilizou várias escolas, né? Dentro da bacia, e só em ter esse concurso, por exemplo, aquela escola, aquele professor começou a trabalhar a temática de águas, né, em sala de aula, e já, né, tem um comitê, né, é um comitê Guandu. E aí depois a gente ia nessas escolas premiar, né, os melhores desenhos, então o comitê foi, né, foi uma ação bem interessante. Teve um concurso depois, que foi o de vídeos também, né. Então, essas ações, como o próprio edital de pesquisa, que o Comitê Guandu tem também, né? onde ele dá um fomento para a realização de pesquisas. Então, essas são ações que, de certa forma, chamam a população. Tem o site, né? Então, assim, como fazer... Acho que o comitê faz bastante coisa e tem ações assim interessantíssimas e importantíssimas, e talvez seja tão grande que fica até difícil a gente ver ele, né? Ver as ações do comitê, elas ocorrem e às vezes a gente não percebe porque é tão grande, né? Então no município tem lá o pagamento por serviços ambientais, e só quem é afetado diretamente que sabe, né? A população em si nem sabe que existe esse programa que é para quem preserva, né? Receber um dinheiro pela área preservada em áreas rurais, né? Então, esses são assuntos também que podem ser tratados na educação ambiental. Né? Então, trazer a informação para as crianças, os jovens e os adultos dos programas ambientais e das ações que já existem, como é o pagamento por serviços ambientais, como funciona a unidade de tratamento de rios, né? Então, essas várias... o saneamento rural, não? O programa de saneamento rural que existe no comitê também,
Então, a gente trabalhar essa divulgação, né? Não sei, talvez poderia até se pensar, mas isso já foi feito. O comitê já enviou material para as secretarias de educação de todos os municípios, pelo menos quando eu participava, né? Então, ter esse programa de divulgação. Eu acho Esse é um ponto importante. E quando eu falo, não estou aqui fazendo uma crítica, porque o comitê somos nós, né? Sim, É sim. Não podemos pensar o comitê só os membros da GEVAP. Nós somos o comitê. E se a gente carrega o que é o comitê, os seus programas, projetos e ações para todos os cantos, e aí por isso eu estou aqui falando me dirigindo a vocês, mas os ouvintes que vão estar assistindo esse podcast, que já é um passo à frente, né? E já é uma divulgação, né? Você tem o Exato. podcast e aí a Exato. pessoa já vai vendo, opa, tem o comitê, Exatamente. né? E explicar o que é Isso também é comitê de educação bacia, ambiental. sim. E aí uma educação ambiental crítica transformadora precisa ser moderna, né? A gente não pode estar falando com a mesma linguagem de 1990. Nós estamos no século XXI, o jovem hoje está dinâmico, né? O celular, as redes sociais, né? Então a gente precisa avançar nisso. Como fazer também? Eu acho importante também trazer as empresas, os empresários, a gente levar a educação ambiental para dentro das empresas, né? Queimados tem um distrito industrial muito, muito grande, né? Várias empresas, né, estão localizadas lá e assim a gente pode estar levando, né, a educação ambiental para dentro dessas empresas, formar um grupo de trabalho, né, um grupo de acompanhamento, eles também abrirem as portas para os jovens aprendizes, né? Uhum. E a gente fazer um trabalho de educação com esses jovens dentro dessas empresas, principalmente aquelas que têm alguma vertente para a parte ambiental ou que trabalha alguma coisa ali voltada para o meio ambiente, né? Que tem algum tipo de impacto no ambiente, né? A gente é importante trazer, né, os empresários também para essa pauta. Né? Essa é uma boa ideia, tá vendo? Não, Olha, excelente. A provocação, a gente pode utilizar do GTEA, tá vendo? Para fazer isso. Eu tenho aí falado com algumas empresas do território que tem um trabalho de educação ambiental. Aqui não estou aqui fazendo propaganda, mas a Nuclep tem um trabalho de educação ambiental Sim, bem, e muito ela é bacana, membro do muito comitê. bacana. Então, Antônio, essa é uma ideia boa, a gente começar a dialogar com as empresas, porque as empresas têm a população que mora nessas cidades, né? Muitas vezes estão, às vezes, impactando sem saber o porquê, né? E a educação ambiental serve para isso, né? Para trazer essa criticidade do que a gente está no território aí fazendo. E as pessoas assim, terem um interesse, né? Porque também não adianta a gente ter a divulgação, a gente trabalhar em massa, mas se a população não tiver interesse, fica difícil. As pessoas elas têm que se interessar pela pauta ambiental. Elas têm que compor, né, um grupo de trabalho, né? Elas têm que estar participando das comissões. Eu estava pensando no Conselho Municipal de Meio Ambiente. por Também, exemplo. boa. Essas áreas Representar. de representação e de Sim. participação que às vezes a população nem sabe que existem. Sim. Não? Então, nós temos uma política participativa em vários aspectos, né? Uhum. E aí a população nem sabe para que serve um conselho de meio ambiente, qual que é a importância daquilo, o que é um comitê, né? E ali, então, ter conhecimento das leis também, né? No seguinte sentido, olha, esses são os direitos, esses são os deveres, essas são os lugares de participação social, né? Então, também ter essa divulgação, né? Como eu falei no início, por exemplo, do próprio licenciamento ambiental, que tem lá, toda a licença tem as condicionantes. Então, Perfeito. muitas vezes, na condicionante de uma empresa está que ela tem que ter um programa de educação ambiental. Se eu, enquanto cidadão, sei que essa empresa que está ali na minha região tem que ter um programa de educação ambiental, uai, cadê aquele programa? Por que na escola do meu filho não está? Não, o que essa empresa está fazendo? Então, a gente pode começar a ter uma certa fiscalização, entre aspas, né? Mas uma participação social em cobrar aquilo que é de direito, né? Que seria essas Eu acho que o condicionantes, fortalecimento de um diálogo. O comitê Sim. pode fazer esse diálogo e fomentar, né, o que está se fazendo. Porque, me desculpa, às vezes eu sou muito crítico. A minha empresa está fazendo um trabalho de educação ambiental. A gente chega lá, um Onde? saquinho, Isso. ou eu plantando uma mudinha. Isso não é. Isso é também, mas que é muito mais para lá da educação ambiental, né? A gente tem uma educação Exatamente. ambiental mais crítica, mais participativa e transformadora, que faça, de fato,
o ser humano pensar. Irreal, porque às vezes tem assim, eu tenho que criar uma sala de computação na comunidade, aí bota lá uma salinha com um computador antigo, internet de escada, se ainda existisse, né? Ou nem isso, está escondido sei lá onde, né? Ou então... dou aquelas lixeirinhas franciscas, né? E aí hoje nem dou as lixeirinhas, mas não faz comunicação com o catador, não faz a comunicação para eles qual que é a cor adequada para você jogar, as pessoas jogam qualquer uma das Não tem essa integração, né? Eu vejo assim que existe uma dificuldade em você definir o que é educação ambiental. Sim. O que é educação ambiental? Né? Às vezes você vai trabalhar uma educação ambiental na escola, né, ou em um curso, você fica assim, caramba, por onde que eu começo? O que eu levo? O que eu posso apresentar, né? Às vezes a pessoa pega um macro para poder fazer uma palestra, mas dentro do próprio território dele, ele pode trabalhar várias vertentes. Sim. Né? Não precisa do macro, você pode trabalhar um micro livre, você pode aplicar a educação ambiental para aquele bairro onde você vai estar aplicando nessa palestra. Né? Eu gosto muito de trabalhar, Anthony e Francisco, o local, né? E aí eu trago aqui para o local porque você precisa fazer a pessoa pensar que ele está nesse planeta, no Brasil, esse país de continental, né? Dimensão continental, mas ele está no Rio de Janeiro, que está em Queimados, que está em Paracambi, que está em Seropédica, mas que ele precisa pensar no todo, porque a gente está num momento crítico da nossa história. A gente está, e aí como participante aí dessas conferências da ONU, a gente está enfrentando problemas globais. E frente a problemas globais, nós precisamos também ter a incidência nas cidades, né? no chão das nossas cidades, né? A questão do estresse hídrico, as mudanças climáticas, a fome, né? Não tem alimento para todo mundo, né? E hoje, como o Anthony falou, eu estava aqui, anotei o que você falou, hoje o tema meio ambiente é o tema mais importante das Nações Unidas. Né? É por isso que a ONU Meio Ambiente, o PNUMA, criou um guia, que é até para aqui, trazendo para os nossos ouvintes, vocês podem acessar na internet, é um guia de educação ambiental da ONU Meio Ambiente, do PNUMA, mostrando como atuar nessas cidades, nos países, com a educação ambiental. A gente vai ter o ano que vem a Assembleia Ambiental da ONU, que é um ganho para a questão ambiental, onde a gente vai unir os países para tratar um acordo de educação ambiental. A gente já tem um tratado de educação ambiental construído aqui no Rio de Janeiro. Esse tratado ele é importante, que baliza, né, como a gente caminhar, e a gente precisa trazer isso, todos esses documentos externos, para as nossas secretarias, para a sociedade civil, colocar em prática, né? Senão fica muito lá em cima, perdido, e não desce e dialoga com as nossas comunidades, seja lá em Nova Iguaçu, seja lá em Japeri, em Queimados, Piraí, Vassouras, né? nas nossas cidades. E aí tem, Anthony, tomou posse agora um importante momento para a história da educação ambiental do Estado do Rio, que é o GIEA. O dia 13 de junho agora, esse grupo, que o GIEA é o Grupo Interdisciplinar de Educação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, são pessoas que são eleitas para tomar posse através de um decreto, que vão ajudar o Estado a caminhar rumo a uma educação ambiental, como você falou. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é educação ambiental. Esse grupo está aí para ajudar, né? Eu fico muito feliz de estar lá sendo parte desse grupo, representando a REARGE, que é a Rede de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, e a gente está para ajudar as cidades, os municípios, os comitês, como, de fato, implementar o PROEARGE, que é o Programa de Educação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro. E aí, pergunto a vocês, como a gente pode ser mais atuante ou atuar junto com vocês nessa defesa árdua da implementação da educação ambiental no trabalho de vocês? Eu estava aqui pensando nas professoras na sala de aula, que já estão com turma cheia, português, matemática, ciências, né? E assim por diante, e que a gente adiciona educação ambiental. Então, a gente tem que ter ela não só prevista como uma obrigação, mas ela também tem o fomento. Né? Por exemplo, é fácil dizer, tem que ir, tem que fazer, tem que sei lá o quê. No dia a dia daquela escola, ou daquela atuação, que aquela professora, aquele professor já tem uma atribuição, porque eu sou professora, né? Então a gente está sempre com o máximo de sala de aula possível e imaginável, né? Isso tem o teu programa a ser cumprido. Então, dentro daquele programa, como incluir o assunto? E o segundo ponto é eu ter recursos para incluir. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que é justamente lá na escola de Japeri,
eu montei para ela uma lente que ela pode acoplar no celular. E aí ela ficou com um microscópio para poder trabalhar coisas microscópicas com as crianças usando o celular. E a lente foi uma lente, sei lá, de uma câmera de vigilância, né, quebrada, que alguém ia descartar. Então, assim, a gente tem que ter recursos, né, para, por exemplo, sair e levar, né, de repente vai precisar de um carro, como é que leva, né? Como é que planeja uma visita técnica para poder carregar uma turma e mostrar um aterro para eles ou algo do tipo, né? Ou como é que eu posso montar uma coleção de algum material didático que seja também bonito e funcionando. Então, recurso, tanto financeiro quanto também de tempo. Porque às vezes a extensão ou a educação ambiental é muito valorizada no discurso, mas na hora do vamos ver quantas aulas de matemática e português que tu deu, né? E quão bem que essa turma aprendeu aquilo, né? Então, assim, na hora do vamos ver, a gente tem que ter esse recurso em tempo também disponível para que as pessoas possam trabalhar o assunto e não ser um assunto periférico. A educação ambiental ela é a educação para a vida. Né? A gente não vive, mas você falou isso várias vezes, estamos no limite. Então, assim, a gente não vive se não tiver uma boa relação com o meio ambiente. Exato. Eu criar e educar para uma boa relação do meio ambiente significa eu criar e educar para a vida. Né? Então, a gente dá essa importância que ela precisa, que a educação tem, né? E valorizar ela através também do tempo e de infraestrutura e de recursos para que ela possa ocorrer, né? Inclusive por parte daqueles que promovem, né? Então, sei lá, me veio agora a ideia, não, mas imagina que Queimados cria ali, né, uma coleção móvel que possa ir nas várias escolas, ou Paracambi, ou quem quer que seja, né? Vamos lá, vamos criar uma coleção de algumas sexicatas que plantas, ou, né? Sei lá, uma questão de figuras. Eu estou montando agora uma exposição de plásticos, porque os plásticos têm vários valores, vários tempos de degradação e tal, né? Então, imagina uma coleção móvel que possa viajar às escolas, né? Mas sem ser com verba própria do professor que se empenha, né? Então, porque atualmente é o profissional ali que se empenha, bota o carro, bota as coisas, e aí a coisa vai devagarzinho de acordo com o caixa de cada profissional, né? Então, que isso seja uma ação... Ter recursos, né? Recursos. Olha, em tempo e em dinheiro. Eu vou dizer uma coisa. Na época da minha graduação, algo que eu achei bem bacana, que dá para ser aplicado, né? Tanto no meu município quanto nos outros também, jornada ambiental. Sim. Né? Para quem está cursando, né, o ensino superior, tem as horas complementares. Né? Então, assim, essas atividades, elas ajudam bastante. Né? Queimados, nós temos várias universidades lá. Né? Nós temos a Estácio, nós temos a Unopar. Né? Então, assim, daria também para que, em parceria com a Prefeitura, a Secretaria de Ambiente, né, a Secretaria de Educação, a gente promover, né, fóruns, palestras, jornada, né, ambiental. E levar a universidade para a escola. Levar a universidade para as escolas. Né? Até pelo seguinte, quando eu fui lá na escola em Japeri, teve um garotinho que perguntou assim, poxa, mas eu posso fazer a faculdade? Falei, claro que você pode, né? Não, porque Sim. tinha essas estagiárias. Mas, às vezes, aquela criança, como ninguém da família nunca cursou uma faculdade ou um curso superior, ela acha que ela não... Isso, que aquilo não é uma realidade para ela. Então, assim, quando você traz a universidade para dentro da escola, e, assim, não é só a escola ir para a universidade, porque os dois caminhos são importantes, né? Você levar a criança para dentro do ensino superior, mas também levar o ensino superior para a escola, para que as pessoas vejam essas várias possibilidades. Essa é uma ideia, muito boa. E aí a gente já se caminhando para o final, eu gostaria de terminar fazendo aqui uma outra pergunta, que é, a agenda fala não deixar ninguém para trás. Como incluir a juventude? A gente tem um comitê que tem um grupo de trabalho da juventude, né? E como incluir mais os jovens, as crianças, adolescentes nessa temática da educação ambiental, que ainda é um pouco distante deles, né?
Geralmente quem está atuando com a educação ambiental é o professor, é o ambientalista, é o representante de uma empresa, né? Como a gente de fato implementar. E trazendo também para a sua fala, Antônio, nós estamos num período de conferências, né? Vai começar no ano que vem nós vamos ter a Conferência Nacional do Meio Ambiente, a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Então, é um momento também importante para as cidades se prepararem para participar e envolver e trazer, Francisco, essas demandas de uma educação ambiental com mais recursos, recursos para implementar alguma ação, algum projeto que a cidade queira, né? Então, a gente está aí no momento das cidades começarem a construir as suas comissões municipais. E depois a gente vai ter a proposta da estadual, conversando com o GIEA e com a Superintendência de Educação Ambiental, ter conferências regionais e conferências que possam, de fato, escutar mais os territórios. E aí essa sua fala de não dá para fazer educação ambiental também sem recurso é importante. Como, de fato, então, trazer essa juventude, essa participação nessa governança que são as conferências. A gente tem um ano que vem a COP30, que também a gente precisa trabalhar a educação ambiental climática. Olha, o primeiro passo é a divulgação, né? Uma dificuldade muito grande é a questão de informação. Embora a informação hoje ela é bem rápida, mas para determinadas questões ela se torna um pouco lenta. Então, usar, né, a ferramenta, né, da comunicação para que possa chegar, né, o convite às pontas, né? Chamar as universidades, as escolas, né, as ONGs, a associação de moradores, eu acho muito importante, né, trazer as associações para uma discussão. Nós temos lá em Queimados o Teatro Municipal, geralmente a gente faz os nossos eventos lá, e assim, temos a participação de escolas, nós temos a participação de ONGs, então abrir esse espaço, né, para que a população ela esteja presente, para que ela leve as demandas dos seus bairros, né, e aproveitar o que eles vêm trazendo para que a gente possa estruturar, né, a educação ambiental mais aplicada à realidade do nosso território. Perfeito. Francisca? Eu concordo com isso, né? Com essa divulgação e também, de repente, ter esses mecanismos de trazer propostas, né? Então tanto debater os assuntos, né? Dentro da sala de aula, usar como, né? Como temática, por exemplo, né? E também ouvir. Não? Então, assim, ouvir o que você gostaria que fosse, né, incluído, ou como que você vê que esse assunto se aplica, né, na sua vida, nessa nossa vizinhança, né? Então, talvez ter esse mecanismo de feedback, porque, às vezes, essa conferência ela tem os representantes, né? Então, a gente até saber quem é o representante, né? Como é que esse representante vai nos representar, né? Então, é um desafio, né? Quanto a incluir o jovem, similarmente, né? Então, assim, como trazer o interesse e captar o interesse desse jovem por essa questão climática e pela questão do meio ambiente, né? Tem vários que já têm, né? Já tem alguma visão, e tem outros que não, que estão ali com os seus outros problemas. Mas, como o ambiente ele é a vida, né? Então a gente ia debatendo essa realidade, né? Que se apresenta, seja com água, seja com resíduos, seja com energia, seja com a forma de se vestir, né? Então, por exemplo, até o próprio debate, o que a gente está vestindo? Quer dizer, na minha infância era tudo algodão, agora eu estou aqui com plástico de novo, né? Então, assim, como essa mudança, né, do nosso padrão de consumo e o que isso representa, né, diante do futuro, né, e da nossa vivência atual, né? Perfeito. Agradeço imensamente a Antony, a professora Francisca Huber, por estar aqui falando um pouquinho sobre educação ambiental, tema importantíssimo, né? Se a gente está eu gosto de dizer que se a gente não é parte da problemática, temos que ser parte da solucionática. A educação ambiental, ela está para a solucionática, ela está para ajudar a gente a caminhar rumo ao desenvolvimento sustentável, um planeta melhor, mais econômico e justo, né? E eu acho que foi muito bom o nosso bate-papo. Agradeço a vocês dois.
Um bom dia a todos. Espero que possa ser útil o nosso podcast para você que está nos escutando, nos assistindo. E vamos pôr a mão na massa e trabalhar com a educação ambiental para, de fato, transformar nosso pequeno pedacinho de chão onde quer que você esteja. É isso aí. Um abraço Isso a aí. todos. Muito obrigado. Obrigado, gente.